Olá, bem-vindos todos ao nosso curso de Economia Gerencial. O objetivo da nossa aula hoje é realizar um exercício sobre o problema de maximização de lucro da firma. Nesse exercício, nós temos uma hamburgueria e nós sabemos, por intermédio de uma pesquisa de marketing, que se praticarmos o preço de R$ 50 em um hambúrguer, a esse preço, a quantidade vendida é igual a zero. E sabemos também que se praticarmos um preço P1 de R$ 30, nós, através da pesquisa de marketing, sabemos que venderemos em torno de 1.600 hambúrgueres por mês. Bom, a partir de 2 pontos, nós podemos traçar uma reta. Então, veja bem, lembre que da nossa curva de demanda, nós sabemos que preço e quantidades estão relacionados de uma forma tal que a um preço maior, a quantidade demandada é menor do que a um preço inferior. Bom, a partir dessa pesquisa de marketing que está lançada aqui, nós sabemos que é um preço de 50, quantidade vendida igual a zero. E nós temos um ponto aqui, que a um preço de 30, a quantidade vendida, que é 1, é de 1.600. Então, se a gente supõe que a nossa relação que define a curva de demanda é dada por uma reta, nós sabemos que o coeficiente linear da reta, o ponto em que a reta toca o eixo dos preços, é de 50. E a inclinação da reta nós podemos calcular da seguinte forma. A inclinação da reta, o B, é a variação de preços sobre a variação de quantidade. No nosso exemplo aqui, o preço ele está a 30 menos 50 sobre uma variação de quantidade que é de 1.600 menos zero. Bom, isso nos dá um coeficiente angular, né? Um B de menos 0,0125. Bom, veja, com isso nós definimos a curva de demanda. Nós temos o coeficiente linear e o coeficiente angular da curva de demanda. Bom, vamos imaginar que na nossa hamburgueria nós temos, além das informações sobre a curva de demanda, né, além das informações de preço que nós obtemos através de uma pesquisa de mercado, nós temos também as informações de custos. A gente sabe que os custos fixos dessa hamburgueria, né, custos, por exemplo, os custos fixos são aqueles que que eles não mudam na medida em que você altera a quantidade de hambúrgueres que são vendidos, como por exemplo seus gastos com aluguel, vamos supor também que energia elétrica sejam custos fixos, nosso exemplo aqui apenas para simplificar. Vamos imaginar que então nossos custos fixos sejam de 11 mil reais, ok? E com isso a gente precisa ainda de uma informação que é, para produzir um hambúrguer, quanto de matéria-prima nós gastamos, quanto de pão, carne e outros ingredientes para a produção do hambúrguer nós gastamos. Nós vamos supor aqui que o nosso custo variável unitário, tá, é de R$ 15 por
um hambúrguer. Bom, com essas informações aqui, nós já temos condições de definir qual o preço que vai maximizar o lucro da firma. Perceba que na medida que você aumenta o preço, você tem um efeito gerador de receita, que é o aumento do preço. No entanto, você tem um efeito destruidor de riqueza, que é a diminuição da quantidade vendida. Se você pratica um preço mais baixo, você tem um efeito diminuidor de receita, que é a prática de um preço inferior. No entanto, o preço mais baixo te dá a possibilidade de vender mais, que tem um efeito gerador de receita. O que nós precisamos saber é qual é o balanço, qual é o preço que vai definir o nosso lucro máximo. Para isso, então, a gente precisa saber do seguinte: qual é a nossa receita, né? A nossa receita total é preço que multiplica quantidade, e a nossa receita total, então, dado que o preço é dado por essa equação da curva de demanda, nós temos que o preço é A menos B que multiplica quantidade. Mas nós sabemos quem é A e quem é B. Então, informações essas que vieram a partir da sua pesquisa de marketing. Então, o que nós vamos ter aqui? A receita total é 50 A que multiplica Q, menos 0,0125Q ao quadrado. Olhe que a nossa receita total é uma função quadrática que tem concavidade voltada para baixo. Receita total, quantidade, e portanto ela tem um ponto de máximo. Nossa receita total. Mas o nosso objetivo não é maximizar a receita total. Nosso objetivo é maximizar o lucro. Então a gente tem que inserir mais uma informação, que é a informação dos custos. O lucro da firma é a receita total menos os custos totais. A receita total nós sabemos quem é. 50Q menos 0,0125Q ao quadrado. Essa é a nossa receita total. Ora, mas nós queremos o lucro. Eu tenho que subtrair, então, os custos fixos, 11.000, e tenho que subtrair o custo variável unitário, que só para simplificar aqui eu vou chamar de C. Nosso custo variável unitário, então, que é de 15 por hambúrguer, eu vou colocar aqui, ó, menos 15, que multiplica Q. 15 é o nosso custo variável unitário. Bom, com isso nós temos toda a equação do lucro aqui, ó. Vamos só simplificar essa equação, né? Nosso lucro total é igual a... Olha, perceba que ele também é uma função quadrática. Logo, ele tem um ponto de máximo, que é o nosso objetivo, é achar o ponto de máximo do lucro. Veja, eu tenho 50Q menos 15Q aqui, então eu vou ter um mais 35Q menos 11.000. Ora, como que eu encontro o nosso ponto de maximização de lucro? Eu tenho que encontrar, então, esse ponto aqui, ó, que maximiza. Usando a noção de derivada, nós sabemos que a derivada da função aqui é positiva, a derivada da função aqui é negativa. O que nós queremos, né? Na verdade, nós estamos aqui numa nova função, que é a nossa função lucro total, que também tem concavidade voltada para baixo. Nós sabemos que a derivada nesse ponto é igual a zero. Bom, como que eu encontro então o lucro? Eu vou derivar essa função em relação à quantidade e vou igualar aqui a derivada do lucro em relação à quantidade e vou igualar a zero. Veja então que a derivada do lucro total em relação à quantidade, a derivada de uma polinomial, quem é? Você vai pegar esse coeficiente que está aqui, vai trazer ele para cá, certo? Então, o que nós temos? Vamos ter menos 2, que multiplica 0,0125Q. Eu vou subtrair uma unidade daqui. Eu trago o 2 para cá e subtraio uma unidade daqui. Faço a mesma coisa aqui. Aqui o expoente é 1, então eu vou ter mais 35,
35 vezes 1, Q elevado a 0, que é igual a 1. Então, some aqui o Q. E a derivada de uma constante é 0. Então, essa é a derivada da nossa função lucro em relação à quantidade. O que eu tenho que fazer? Igualar a derivada a 0. Igualando essa derivada a 0, né, nós vamos ter que Q, a quantidade de hambúrgueres que eu devo vender para maximizar o lucro, ela é dada por 35 dividido por 2 vezes 0,0125, que vai me dar 0,025, e a quantidade que maximiza o lucro é de 1.400 hambúrgueres. Eu tenho que vender 1.400 hambúrgueres para maximizar o lucro. Como que eu defino, então, quem é o preço, né? Basta eu substituir 1.400 na nossa função, da nossa equação da demanda, certo? Então, veja bem, preço é igual a 50, que é o nosso A, 50, menos 0,0125, que multiplica 1.400, o que nos dá um preço de R$ 32,50. Ou seja, esse é o preço do hambúrguer que você deve cobrar para que você maximize o lucro. Veja, nós calculamos então quantidade, calculamos o preço que maximiza o lucro. Então, o que nós vimos aqui é que a partir da sua pesquisa de marketing, onde você, a partir dela, consegue identificar a sua curva de demanda, a partir da estrutura de custos da firma, você pode construir a função de lucro. E perceba que o seu objetivo é maximizar o lucro da firma. Nosso objetivo aqui não foi maximizar a receita, nosso objetivo foi maximizar o lucro, o que envolveu as receitas e o que envolveu também os custos. Ok? Espero então encontrar vocês na nossa próxima aula.